Meu querido irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar falando com você nesse momento, ainda mais nessa ocasião tão especial, onde nós estamos retornando, não é, com as atividades da nossa escola bíblica dominical. E nesse primeiro momento nós estaremos retornando essas atividades, não é, no modo online, adaptando a todas as necessidades, né, que nós estamos tendo devido às precauções, né, e às restrições dos dias que nós temos vivido, nós estaremos ministrando essas aulas que nós temos preparados para vocês com todo o carinho de modo remoto, tá? Então, se você está aqui junto conosco, é uma alegria muito grande te receber aqui na nossa aula da Escola Bíblica Dominical e desde já te convido, né, não só a permanecer assistindo todas as aulas que nós estaremos ministrando aqui, como também a convidar, não é, um amigo, um vizinho, compartilhar esse material, esse conteúdo, não é, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, em tudo aí que você tem como meios de divulgação, né, da palavra. E nós temos, neste momento, um material muito bom a ser compartilhado com vocês. Vocês sabem que o nosso tema, o tema desse ano da nossa igreja e do campo, é voltando ao essencial. Voltando ao essencial. Nós sabemos que muitas vezes a nossa vida é como uma penteadeira. Uma penteadeira serve para pôr apenas aquilo que ela foi feita para colocar. Se você tem uma penteadeira, por exemplo, de perfumes, você coloca ali só perfumes. Mas se nós não tomarmos cuidado, do nada nós começamos a colocar outras coisas junto a essa penteadeira. Colocamos uma escova de cabelo, colocamos, não é? Às vezes um sapato por baixo, colocamos às vezes as mulheres as bijuterias e tudo mais. No que nós vemos, a penteadeira já está cheia de penduricalhos, ou seja, ela fugiu do seu propósito inicial. E quando nós perdemos a função, quando fugimos do nosso propósito essencial, as coisas se tornam sem sentido e vazias. Infelizmente, muitos em nosso meio hoje têm levado uma vida sem sentido e vazia, porque infelizmente têm dado lugar em seus corações para aquilo, para qualquer outra coisa que não é o Evangelho. Por isso, o nosso convite neste módulo da Escola Bíblica Dominical, nesse módulo onde nós estaremos abordando esse assunto tão importante, é para nós, como igreja, nesse tempo onde nós temos vivido uma pandemia, onde de fato nós temos que nos desvencilhar de tudo aquilo que não é necessário, tudo aquilo que é supérfluo e nos apegar ao essencial. Esse convite não é somente para as nossas finanças, não é somente para os nossos bens, mas principalmente para a nossa vida espiritual. O que não tem sido essencial e tem atrapalhado nós crescermos em Cristo e levarmos outros a crescer em Cristo? O que tem nos dificultado em cumprir essa missão? Você conhece a sua vida, você sabe. Mas o problema principal é o seguinte: é que o povo de Deus tem esquecido dos seus fundamentos. O povo de Deus tem se esquecido daquilo que é essencial. E quando nós tratamos, queridos, do Evangelho de Senhor Jesus Cristo, quando nós tratamos da mensagem que Deus nos deixou, sabemos que é ela que nos define. É ela que muda e transforma as nossas vidas. É através dela que o Espírito Santo comunica aos nossos corações verdades tão profundas a ponto de nos dar um novo coração em Cristo Jesus. O Evangelho, queridos, ele é tão essencial, mas tão essencial, que nós somos conhecidos como o quê? Como os evangélicos. Tá? Agora imagine uma igreja chamada evangélica que não tem o Evangelho. Pode acontecer isso? Afinal, os evangélicos são definidos pelo Evangelho. Mas esses evangélicos têm vivido, conhecido e perpetuado o verdadeiro Evangelho? É possível uma igreja continuar, viver, sobreviver sem o Evangelho?
é possível substituir a centralidade da mensagem do Calvário de Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário, por outra coisa? A resposta para todas essas perguntas, queridos, é sim. Possivelmente é possível, não é? Nós trocarmos todas essas coisas nas vidas do crente, do evangélico, trocar o evangelho por coisas que não são essenciais. E isso nós temos grandes exemplos no Brasil e no mundo, de gente, de igrejas, de pessoas que se determinam e se denominam evangélicas, né? Mas têm trocado a centralidade da mensagem do Evangelho de Cristo por outras coisas. E isso é muito fácil e tem até um certo sucesso muitas igrejas, muito povo em fazer isso. Porque muitas vezes a visão deles é encher os seus bancos, ter os seus templos cheios, né? Arrecadação financeira grande. E muitas pessoas trocam a centralidade do Evangelho dentro das igrejas, né? Por exemplo, por técnicas mais modernas de culto, podemos dizer assim, de administração. Ou então transformam a igreja numa grande clínica psicológica para a recuperação de traumas das pessoas, traumas emocionais, que todos nós às vezes temos e quem não os tem, e focam nessas coisas. Ou então tiram o foco do evangelho para uma igreja, por exemplo, que só fala das causas como o aborto, né? Igrejas politizadas, seja para um lado ou seja para o outro. Como, por exemplo, uma igreja que só fala acerca, por exemplo, dos assuntos pró-família, que tem tramitado no Congresso Nacional e nas instâncias políticas do nosso país, e coloca isso como centro, como o eixo que move essa igreja para frente. Por isso, queridos, é muito fácil nós substituirmos o centro das nossas vidas espirituais e o centro que nos move como igreja, que é o Evangelho, por várias outras coisas. Eu conheço igrejas assim, você conhece igrejas assim. Os evangélicos podem muito bem deixar o Evangelho de lado e continuar andando em seus caminhos, com suas programações, com seus cultos, com suas vidas, e infelizmente sem perceber o que está acontecendo ao seu redor e está sendo trocado o essencial em suas almas e em suas vidas. Infelizmente, a má notícia é que isso não é uma verdade, isso não é uma ficção. Está acontecendo no nosso meio, todo momento. Né? Muitos lugares o evangelho não é mais considerado digno de empurrar a igreja para a frente, de fazer continuar, e ele é trocado por vários assuntos, temas e tudo mais. E infelizmente, a mensagem da salvação tem deixado muitos púlpitos. E o nome do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo humilhado. Porque no lugar onde ele deveria ser pregado, muitos lugares têm dado lugar a qualquer outra coisa que até humilha o nome de Jesus Cristo e traz padecimento a nós como evangélicos. Por isso, queridos, nessa aula introdutória nós vamos falar sobre a importância do evangelho, a centralidade do evangelho, a necessidade de nós conhecermos, permanecermos e deixarmos sempre no centro da nossa vida e da nossa igreja a mensagem central do Evangelho. E hoje eu vou somente introduzir esse assunto, mas nós vamos falar sobre o Evangelho como essencial para as nossas vidas em Cristo durante todas as próximas aulas. E eu te chamo, queridos, a ter essa urgência e essa emergência em seus corações. De voltarmos à essencialidade do Evangelho. De voltarmos à essencialidade do assunto que é mais importante e central na nossa fé. E você é o nosso convidado para permanecer juntos estudando nas próximas aulas, essa aula de hoje, para que possamos crescer no Senhor e aprender aquilo que de fato é fundamental em nossas vidas
com Cristo Jesus. Uma das provas, queridos, que infelizmente muitas igrejas têm vivido longe, né? Muitos que se denominam evangélicos têm vivido distante do propósito estabelecido pelo Senhor, é quando nós olhamos as estatísticas. Olha para você ver esse gráfico. Esse gráfico é baseado nos dados do IBGE, que mostram a porcentagem de evangélicos no Brasil ao longo dos anos. Nós vemos que no último censo geral que teve, que foi nos anos de 2010, os evangélicos já eram 26,8% da população. Cerca de 40 milhões de pessoas. É muita gente, queridos. E você sabe, eu sei, nós que conhecemos a Jesus Cristo, como o Evangelho transforma as nossas vidas. Como o Evangelho transforma os nossos corações. Como o Evangelho nos torna pessoas melhores conforme a vontade de Deus e agora que não mais vivem para as coisas desse mundo, mas vivem para as coisas do céu, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí eu te pergunto, queridos, se esses 26% da população do nosso país, 42 milhões de pessoas, fossem de fato nascidos de novo, fossem de fato os homens e mulheres que nasceram da água e do Espírito, né? O Brasil que nós vivemos, o mundo que vivemos, estaria dessa forma como nós temos visto e temos conhecido? Quando nós olhamos para o mundo, queridos, mais de 1 bilhão de pessoas dizem pertencer a alguma variação do cristianismo. Esses números nos provam que Jesus Cristo se tornou a figura mais importante da religião mundial, mais disseminada por todo o planeta. Mas o que o planeta nos mostra que as pessoas têm vivido é que, infelizmente e tristemente, esse povo não tem vivido como verdadeiros seguidores de Jesus. Não tem vivido a marca do amor, do sacrifício e da paixão que nós encontramos no Evangelho. Por quê? Porque muitas dessas religiões, esse povo vive, muitas vezes, não como verdadeiros peregrinos e forasteiros na terra, mas enclausurados dentro desses templos, dentro dessas igrejas, amando as suas riquezas, manipulando as massas pelo dinheiro, pela emoção, pela superstição, através de mentiras. Então esse número que nós vemos aqui na tela é um número completamente falso. E a partir daí nós fazemos uma pergunta. O que nesse nosso movimento evangélico nos torna tão opostos ao movimento verdadeiro iniciado por Jesus Cristo? O que esse povo tem feito de errado para que esse número seja tão grande, mas em realidade seja tão diferente daquilo que os números mostram? Onde estão aqueles verdadeiros que estão adorando em espírito e em verdade ao Senhor e fazendo tudo isso? Quantos são? Com certeza são muito menos do que o que aparece aí na nossa tela. Por isso, nós podemos listar alguns problemas, algumas respostas que nos ajudam melhor a refletir sobre essa questão. Por que o Evangelho tem deixado de ser essencial e ser trocado na vida de tanta gente e no cotidiano de tantas igrejas? Por quê? A primeira resposta é: o que tem causado isso? Em primeiro lugar, a igreja ela tem deixado de viver Cristo, o Evangelho e a mensagem da salvação e tem colocado o homem no centro. A igreja tem deixado de ser cristocêntrica para ser antropocêntrica. Uma das características, irmãos, mais marcantes do movimento evangélico é quando ele se preocupa mais com as vontades, as necessidades das pessoas, mais com o que ela precisa do que com aquilo que Deus acredita e fala em sua palavra que as pessoas realmente precisam. Elas têm sido pessoas e igrejas individualistas.
o eu, o homem, o nosso coração, não é? Que outrora era mundano, o coração do homem que, infelizmente, nós sabemos que jaz do maligno e nasce pecado, tem sido colocado no centro de todas as coisas, inclusive da igreja. E o eu toma conta das nossas vidas, toma conta dos cristãos, que ao invés de reprovarem essa atitude de colocar o homem no centro das coisas, passam a louvá-las. E quando nós fazemos isto, nós estamos desobedecendo a ordem expressa do Senhor de fazer todas as coisas para a glória de Deus. E colocamos a igreja em uma situação completamente fora da vontade do Senhor. E isso é uma atitude completamente egocentrista e de autoglorificação. O homem, queridos, não é o centro de todas as coisas, não é o centro da mensagem do Evangelho. O centro da mensagem do Evangelho é Jesus Cristo. Em segundo lugar, a igreja tem se adequado, queridos, ao papel do fiel consumidor. A maioria dos líderes dos movimentos religiosos estão hoje sob enorme pressão, queridos. Pressão da liderança, pressão do próprio mundo, de que as suas programações têm que ser como um supermercado, onde você vai atrás de um produto e encontra esse produto. Como se a igreja fosse um balcão de uma mercearia. Como se os crentes fossem consumidores. E as pessoas, irmãos, elas querem o que elas querem, na quantidade que elas querem. E não querem realmente o que elas realmente precisam. Esse é o motivo, meus irmãos, pelo qual tantas igrejas se dedicam a uma busca incessante por novidades. Porque se a igreja tem se tornado um balcão de uma mercearia, se o cliente chega ali e não tem nada novo, não tem nada que chame a sua atenção, ele vai embora. Por isso, muitas igrejas têm mais preocupação com a frequência dos cultos do que com o povo permanecer em obediência ao Senhor. É uma lógica, queridos, capitalista que infelizmente domina muitas das igrejas mundo afora. Não é? Como se estivessem vendendo produtos espirituais. Não, misericórdia. Tá? Então, queridos, lá em 2 Timóteo 4, 3, 4, nos falam acerca desse tempo. Diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão em seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Né? Que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Porque isso, infelizmente, é um quadro que exemplifica a maioria das igrejas. Igrejas que oferecem um produto de autoajuda, um produto de inserção social, um produto de como um clube para as pessoas participarem, mas não oferecem aquilo que elas realmente deveriam oferecer. A mensagem da cruz. Jesus Cristo, aquele que é o único que nos dá sentido à vida, que nos dá a salvação e o único que de fato é essencial. Em terceiro lugar, queridos, a maioria das instituições religiosas tem priorizado resultados e não princípios. É cada vez mais comum a presença de uma linguagem empresarial no meio das igrejas, de metas, não é? de pontos a serem conquistados e batidos dia após dia. O discipulado, que deveria ser moldar as pessoas ao molde de Cristo, né, não tem sido o princípio dessas igrejas. Os princípios não é se isso é certo, mas é se isso dá certo.
É uma visão, queridos, infelizmente pragmática, que tem dificultado, que tem feito com que a igreja saia do essencial e com que o nome de Jesus Cristo seja envergonhado. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado, porque em muitos lugares, no lugar de uma pregação genuína, nós temos visto os púlpitos sendo tomados por um culto que é nada mais, nada menos do que algo manipulador. Manipulador. Que levam as pessoas a conhecer qualquer coisa, menos a Jesus Cristo. Tá? Quantas pessoas que nós conhecemos que vivem aí atrás de profetadas? Vivem aí atrás de ouvir Deus falar, entre aspas. Ah, no lugar tem um profeta que fala isso, no lugar tem uma irmã que revela aquilo. Isso, meus queridos, pessoas que vivem movidas por isso, de fato não conheceram a Deus, não conheceram a Cristo e não sabem que Jesus Cristo já falou há mais de 2000 anos atrás, através de homens e mulheres que escreveram a sua palavra, que é viva, suficiente e completamente eficaz para nós hoje. Por isso, irmãos, um dos motivos que tem causado a saída do evangelho do centro das igrejas é que esse povo tem, não é, priorizado os resultados e não os princípios, não é, da fé, não os princípios do evangelho. Em quarto lugar, a igreja ela se tornou sincrética. O que é sincrética? Sincrética é misturada. Quando você pega lá nas suas no Jardim 2 com as suas crianças, né? Você pega as cores e mistura e não resulta em outra. Né? Quando você mistura duas cores formando outra, aquela cor que se forma é uma cor sincrética. Ela não é básica, ela não é fundamental, ela é formada a partir da mistura de outras. Por isso a igreja hoje, ela também tem esse problema, ela tem se tornado sincrética, uma mistura de várias coisas, tem dado molde e tem definido o que a igreja é hoje. E nós, queridos, vivemos em um país formado a partir de diversas culturas. Um país que tem em sua semente, em sua origem, índios com suas religiões, os negros com suas religiões, o branco europeu com suas religiões. E nós temos, ao longo da história, a mistura dessas três culturas e as misturas dessas três princípios religiosos que tem levado ao surgimento de muitas religiões que nós conhecemos hoje. E que, infelizmente, tem influenciado a própria igreja evangélica, fazendo com que ela misture-se a princípios externos ao evangelho e à igreja, a fim de agradar essas origens que nós temos, do negro, né, do índio e do branco colonizador. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado mesmo. Lá em Juízes, capítulo 17, versículos 5 e 6, nós vemos que quando os líderes espirituais estão em declínio, eles começam a fazer o que bem entende, trazendo coisas externas à verdade do evangelho, naquela época, a verdade da lei, né, para dentro da lei, a fim de agradar o povo. E uma prova do sincretismo hoje, né, religioso, é essa mescla de denominações, inclusive evangélicas, que nós temos, onde você tem como que, dentro daquilo que te agrada como igreja, você vai encontrar. Se você quer uma igreja assim, assado, tem ali. Não, eu quero a igreja desse jeito, daquele outro. Não, tem ali. Eu quero a igreja pintada de branco. Você tem uma igreja ali pintada de branco. Eu quero a igreja pintada de preto. Você tem a igreja pintada de preto. Não é? Infelizmente, queridos irmãos, muitos desses lugares que dão local a essa religião sincrética e misturada é o local fértil para surgirem os falsos profetas. Né?
colocando no coração do povo a mensagem errada, uma mensagem que é nada mais ou menos do que uma falsa segurança acerca das coisas. Que no momento, não vamos ver, o coração dessas pessoas está em cima dessas falsas promessas. E vai dar certo? Não vai. No momento da dificuldade, da angústia, da tensão, essas pessoas não estão com seu coração em Cristo, mas em cima dessa igreja sincrética e misturada e da sua falsa segurança. Por isso que nós vivemos em um mundo de tanta gente decepcionada com as igrejas. Porque elas tinham seus corações em qualquer outra coisa, menos na mensagem do Evangelho e de Cristo Jesus. Tá? Por isso, irmãos, quando nós pensamos sobre esses diversos e outros males, a grande pergunta que nós devemos fazer é: de onde vêm essas coisas? De onde têm surgido todos esses problemas? Qual a raiz de todos esses problemas que nós acabamos de enunciar aqui? Como que nós podemos entender essa questão? É problema administrativo da igreja? É a ausência de recursos? É a ausência de missão, de planejamento ou de pessoas? É falta de oração? Nós podemos listar, queridos, em primeiro momento, pelo menos duas grandes razões para que levam a esses problemas que nós temos aqui, a essa fuga do essencial, a fuga do verdadeiro evangelho. A primeira delas, queridos, é um problema terrível. O problema que a própria Bíblia já enuncia nos tempos onde ela foi escrita. Um problema que o apóstolo Paulo chama de um outro evangelho que existe no meio das igrejas. Uma falsa doutrina que circula no meio das igrejas, deturpada, manipulada a partir de conveniências, ou na verdade, inconveniências e invenções humanas. E o segundo problema, queridos irmãos, além desse falso evangelho e desse outro evangelho, é que muitas vezes eu, você, os pastores, os líderes da igreja, presumem que qualquer um que conhece o evangelho, que se diz evangélico, realmente o conhece. Então deixa de pregar o verdadeiro evangelho explicitamente e claramente. Não é? Isso é um erro enorme. Por isso, nesses dois casos, o evangelho bíblico e verdadeiro não é exposto nem pregado. Tanto quando se pega um falso evangelho ou outro evangelho, como também quando se presume que uma pessoa sabe o evangelho, só por ela dizer que é evangélica. E isso abre as portas da igreja para inúmeros problemas e doenças que as igrejas mundo afora têm vivido hoje. Então, em primeiro lugar, o problema da pregação de um outro evangelho ou de um falso evangelho. Esse é o verdadeiro câncer, queridos, que corrói a identidade do povo de Deus e torna esse povo um povo mesquinho. Um povo ignorante acerca de Jesus Cristo, que não conhece a Cristo de fato. Queridos, existe um grande abismo entre o verdadeiro evangelho de Cristo e o evangelho dos evangélicos de hoje. Essa é a verdadeira razão para o triste cenário que nós vivemos como mundo. Porque a igreja hoje tem se baseado, em sua maioria, exceto o remanescente fiel, em um evangelho falso, parcial. E esse fenômeno, meus queridos, não é novo, como eu já disse. Paulo, já lá aos Gálatas, já advertia o povo acerca desse falso evangelho, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o que Paulo diz. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Paulo deixa clara a sua preocupação aqui com a igreja do primeiro século, onde o problema que nós passamos hoje, eles passavam naquela época.
Homens, mulheres, líderes que queriam adaptar esse evangelho à necessidade das pessoas, tirando Cristo do centro e colocando o homem no centro. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado. E a preocupação do apóstolo Paulo sobre aquilo que ele chama de um outro evangelho era tão grande que ele afirma ainda. Mas ainda, olha para os irmãos verem, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos tenha anunciado, seja anátema, que seja amaldiçoado. Paulo ele entende, queridos, que o cerne do nosso relacionamento com Jesus, da vida cristã, da missão da igreja, do evangelho, é a interação com a mensagem original de Cristo, com a mensagem do evangelho pregada na cruz do Calvário. E que nenhum anjo vindo do céu pode alterar essa verdade. O apóstolo Paulo ele entende que a maneira mais fácil que Satanás encontrou de atacar o cristão é fazendo ele esquecer que Jesus Cristo veio e morreu na cruz por mim e por você. E que isso é o que nós necessitamos saber, conhecer e a partir disso todas as suas derivações. O evangelho, queridos, ele é um só, único em Cristo. E tudo que se desvia para fora dele deve ser imediatamente rejeitado e tratado como grave ameaça. O diabo, meus irmãos, ele é sujo. E por isso, ele inventa versões falsas do evangelho. Versões distorcidas do evangelho. Né? Um evangelho reduzido, sem a sua significância real. Meu Deus, que misericórdia! Muitas pessoas acham que o Evangelho é apenas uma pequena parte da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João, não. O Evangelho, meus irmãos, vai de Gênesis a Apocalipse, como nós veremos mais à frente. Qualquer versão, queridos, parcial ou não radical do Evangelho, ela para nada serve, a não ser para levar pessoas para o inferno. E para ser jogada fora. Outra coisa que também as pessoas fazem é pegar a mensagem do Evangelho e torná-la mais light, mais branda. Não é? Ou a mensagem que fala que nós devemos arrepender dos nossos pecados e deixá-los. E passar a dizer, não, esse aqui você pode, pecadinho aqui você pode continuar, esse aqui não. Não, Jesus te salvou agora para sempre. É uma vez salvo, sempre salvo. Agora você toca o pau da barraca e faz da sua vida o que você quer. Meus irmãos, o problema central das igrejas de hoje, irmãos, não é teologia da prosperidade, não é escândalo de lideranças, não é misticismo, não é essas coisas todas. O problema central da igreja evangélica hoje é a fuga da mensagem da cruz. É o esquecimento da verdadeira raiz do evangelho. As boas novas do evangelho, queridos, não é apenas uma matéria do cristianismo, do qual nós aprendemos lá no discipulado quando nós nos convertemos. Não, queridos. Não há nada mais grandioso na vida do crente do que o conhecimento do evangelho, do que Cristo fez por nós. E nunca vai haver nada mais grandioso na nossa caminhada do que o próprio evangelho. Por isso nós passamos para o segundo ponto. O problema do evangelho implícito. Nós dissemos anteriormente que muitos líderes, às vezes é um erro nosso, é um erro meu, é um erro seu, pensar que as pessoas, por vestir um terno, por se portar com uma Bíblia nas mãos, por falar com o evangeliquez, dá glória a Deus, aleluia, achamos que ela é evangélica e conhece a Cristo e conhece o Evangelho. Muito além disso, às vezes nós presumimos o Evangelho em nós mesmos. Quantas pessoas, quando verem essas aulas, voltando ao essencial, o Evangelho, vai dizer, eu já sei o Evangelho.
Eu já conheço o que Cristo fez por mim. Agora eu quero saber mais. Eu quero saber agora das 7 cabeças do bicho lá de Apocalipse. Apocalipse é importante? Ultra importante. E se não fosse importante, não estaria na mensagem, não estaria na palavra, Deus não estaria revelado. Mas a chave, o caminho, a trilha para se entender de Gênesis e Apocalipse é o Evangelho. Muitas vezes nós nos tornamos ansiosos para abordar assuntos mais, às vezes, relevantes ou mais práticos, não é? Sem saber que com isso o nosso coração, a nossa alma, a nossa fé vai se tornando cada vez mais obscura, longe do Evangelho da verdade. É através do Evangelho, queridos irmãos, que nós conhecemos tantos mistérios que Deus tem guardado para nós. É a partir do Evangelho que nós conhecemos como o mistério da encarnação de Cristo. Que nós entendemos a cruz, que nós entendemos a ressurreição, a ascensão de Jesus Cristo, os grandes temas da propiciação, a justificação, a santificação, o poder do pecado sobre as pessoas e o arrependimento que Cristo dá para nós e a fé para que nos livremos desse pecado. É no Evangelho que nós entendemos que nós tornamos um só em Cristo Jesus. É no Evangelho que nós sabemos que Jesus Cristo foi morto, sepultado e ressuscitou. É no Evangelho que nós sabemos o valor infinito do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É no Evangelho que nós conhecemos que em Jesus nós somos adotados como filhos de Deus. É nesse Evangelho que nós conhecemos que em Cristo nós conhecemos vida, e não só vida aqui, mas vida eterna junto de Deus. É no Evangelho que nós conhecemos todos esses temas gloriosos que abordam as boas novas de fé, que fizeram a igreja grande que é hoje, mas que muitos têm se conhecido, desconhecido. Por isso é o nosso desafio nos recuperarmos e trabalharmos na verdade essencial, bíblica e piedosa do Evangelho. E deixar de lado outras questões que não são legítimas ou são secundárias ao Evangelho. Secundárias ao Evangelho. Por isso, queridos, eu não estou dizendo que nós vamos ficar semana após semana ouvindo a mesma mensagem. Eu estou dizendo que semana após semana nós iremos buscar a profundidade dessa boa nova do Evangelho que nos traz a conhecer todos esses mistérios que nós citamos anteriormente. Pregar o Evangelho, queridos, não é algo de rotina que deve cair na rotina, mas é algo que nele nós descobrimos novidades miraculosas, resilientes e versáteis para as nossas vidas. Tá? Por isso, queridos, nós temos que tomar muito cuidado. Não tirar o Evangelho do centro dos nossos corações. E para isso, queridos, todos nós que conhecemos a Cristo, devemos ter o Evangelho abraçado. Porque o Evangelho é aquele que nos fala sobre o sangue que perdoa todos os pecados e nos purifica, o antídoto do pecado. Eficaz para todas as pessoas. Não importa seu contexto, sua circunstância, a sua vida, o Evangelho é o poder de Deus para salvar a qualquer um, qualquer hora que ele for pregado. O Evangelho, queridos, é a melhor canção, é a mais bela canção, é a maior notícia, é a mais bela notícia. Se esses 42 milhões de brasileiros se despertasse para a grande realidade do Evangelho, meus queridos, essa nação seria outra nação. Quando nós entendemos o Evangelho como o que ele realmente é, poder de Deus para salvar vidas e boas novas, emocionantes e maravilhosas, a declaração que Jesus Cristo morreu por nós e então voltou para ser o Senhor ressurreto, o supremo Rei do universo. Uma mensagem tão bela como essa
Se nós conhecemos Jesus Cristo, nós não cansamos de ouvir essa verdade. É uma música que nunca fica velha. É uma mensagem que nós ouvimos mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Porque se você não dá valor a essa mensagem, é porque você não conhece a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Quando nós tomamos nota, ciência de onde Deus nos tirou, do inferno, e onde Deus nos tem nos colocado para o céu e para a sua gloriosa luz e salvação nas mansões celestiais, nós passamos a querer ouvir essa mensagem dia após dia, noite após noite, segunda após segunda. Somente o Evangelho, queridos irmãos, pode nos libertar do estádio de tédio, do vazio. Nenhuma qualidade, quantidade, barulho, luz, holofotes ou novidades pode nos libertar a não ser o Evangelho de Cristo. Então fica a pergunta: como nós conhecemos esse Evangelho? Como nós passamos a entender essa mensagem? E a primeira coisa que nós temos que entender é que a Bíblia toda é sobre o Evangelho. Né? Mas falar, da centralidade do Evangelho é apenas constatar o óbvio. Sabe por quê? Porque o Evangelho não é um capítulo da Bíblia, mas é a história da Bíblia como um todo. Você pergunta assim, como, irmão João? É isso mesmo. É a história da Bíblia como um todo. É uma história real, uma história verdadeira e uma história que dá sentido à minha e à sua vida, ao mundo e à humanidade. Esta é uma história que começou na eternidade e está se desenrolando até os dias de hoje. Eu te convido para juntos assistirmos esse vídeo que nos conta, que narra essa grande história que é o Evangelho. Olha que belo. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não
não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Meus queridos, a Bíblia não é um conjunto de livros que todos juntos formam a coletânea que nós conhecemos como a Bíblia. Embora ela seja formada por vários livros, ela é uma grande história que Deus quer nos contar. Tá? Por isso, queridos, como nós acabamos de ver, quando nós lemos a história de Davi e Golias, vemos que no final das contas, né, Jesus Cristo é o Davi que derrotou Golias do pecado até a morte. E que nós somos os soldados de Israel tremendo de medo, sem saber o que fazer, com medo de lutar e absolutamente incapazes de matar o inimigo. O grande significado de tudo isso, queridos, é esse: que Jesus vem, luta por nós, conquista a vitória por nós e em nós. Quando enxergamos todas as perspectivas, queridos, do Evangelho em todas as histórias da Bíblia, nós entendemos que, no final das contas, a Bíblia não é sobre você, ou sobre mim, ou sobre nós, mas sobre Deus. E sobre o que Deus fez através de Jesus Cristo para nos reconciliar. Reconciliar com nós mesmos, reconciliar com Deus, reconciliar com o nosso próximo e nos reconciliar com a natureza. Essa é a grande história e novidade do Evangelho a ser recuperada. E ao invés de simplesmente ouvirmos um falso evangelho ou presumir esse evangelho, nós devemos incansavelmente, radicalmente, agressivamente nos apaixonar e nos apegar e conhecer e pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Todos os tesouros, queridos, da sabedoria e do conhecimento de Cristo estão no evangelho. E se nós não procurarmos esse tesouro como o maior tesouro das nossas vidas, das nossas almas, nós continuaremos vivendo desenganados e perdidos, e nos perderemos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Por isso, como disse Timothy Keller, o Evangelho não é o ABC da vida cristã, mas o Evangelho é o A Z do cristianismo. E nas próximas aulas, queridos irmãos, nós continuaremos tratando desse assunto. Nós iremos a fundo nesse assunto, falando de todos os fundamentos que nos levam à compreensão do Evangelho. E você é o meu convidado especial para estarmos falando acerca dessas maravilhas que não são somente uma historinha, mas é a melhor notícia que nós podemos saber e conhecer em todas as nossas vidas. As boas novas da anunciação de Jesus Cristo. Por isso, não perca as próximas aulas. Esteja conosco. Todos os domingos às 10 horas da manhã, nós estaremos liberando um novo vídeo, uma nova aula. Você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pelos canais da igreja, tirar dúvidas, tá? Por favor, esteja conosco, assista às nossas aulas, tire dúvidas conosco no meu contato particular. Entre em contato, tá, com os professores da Escola Bíblica Dominical, que eles estão todos prontos e capacitados para atender e para conversar com você acerca das profundidades do Evangelho. Queridos, voltemos ao essencial. Eis o Evangelho, o que é essencial em nossas vidas, que é o que nos faz conhecer a Cristo e a sua mensagem. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças. Te damos graças, Senhor Jesus, por nos permitir conhecer o Evangelho. E não somente por nos permitir conhecer o Evangelho, mas nos dar a chance, ó Pai querido, de em tantos momentos das nossas vidas permanecermos nesse Evangelho, continuarmos, perseverarmos, não só, ó Deus eterno, no entendimento da importância e da validade dessa mensagem, mas também na importância da anunciação e da fixação dessa mensagem no nosso coração e na nossa mente,
para que a partir daí sejam pregados, ó Deus eterno, a partir do momento que nós vivemos essa mensagem ao nosso vizinho, pregados ao nosso amigo, pregados antes de tudo à nossa família, como filhos, como irmãos, como maridos, como esposas, como netos, como tios, como os primos. Pai, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a entender a importância dessa mensagem todo dia, o dia todo. Para que assim, papai querido, possamos fazer a diferença nesse mundo, viver naquilo que é essencial para nós e cumprir a tua santa e bondosa vontade em nós. Deus, esse é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido irmão. Um grande abraço e que Deus em Cristo Jesus te abençoe.